Teologia Sistemática, de Louis Berkhof. O ser de Deus. A existência de Deus. Lugar da doutrina de Deus na dogmática. As obras de dogmática ou de teologia sistemática geralmente começam com a doutrina de Deus. A opinião prevalecente tem reconhecido sempre este procedimento mais lógico e ainda continua apontando na mesma direção. Em muitos casos, temos aqueles cujos princípios fundamentais pareceriam exigir outro arranjo, continuam na prática tradicional. Há boas razões para começar com a doutrina de Deus se partirmos da admissão que a teologia é o conhecimento sistematizado de Deus, de quem, por meio de quem e para quem são todas as coisas. Em vez de surpreender-nos de que a dogmática comece com a doutrina de Deus, bem poderíamos esperar que ela seja completamente um estudo de Deus em todas as suas ramificações, do começo ao fim. Como uma questão de fato, é isto exatamente o que se pretende que seja, embora somente o primeiro locus ou capítulo teológico trate diretamente de Deus, enquanto as partes ou losses subsequentes tratam dele de maneira mais indireta. Iniciamos o estudo de teologia com duas pressuposições, a saber, 1. Que Deus existe. 2. Que Ele se revelou em Sua palavra divina. E por essa razão, não nos é impossível começar com o estudo de Deus. Podemos dirigir-nos à Sua revelação para aprender o que Ele revelou a respeito de si mesmo e a respeito de Sua relação para com as Suas criaturas. Tem-se feito tentativas no curso dos tempos para distribuir o material da dogmática de tal modo que exiba claramente que ela é não apenas em um locus, mas em sua totalidade um estudo de Deus. Isto foi feito pela aplicação do método trinitário que dispõe o assunto da dogmática sob os 3 títulos: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse método foi aplicado em algumas das primeiras obras sistemáticas. Foi restaurado ao favor geral por Hegel e se pode ver ainda na dogmática cristã de Martensen. Uma tentativa semelhante foi feita por Breckenridge, quando dividiu o assunto da dogmática em 1. O conhecimento de Deus objetivamente considerado. 2. O conhecimento de Deus subjetivamente considerado. Nenhum nem outro destes podem ser considerados como tendo obtido sucesso. Até o começo do século XIX era quase geral a prática de começar o estudo da dogmática com a doutrina de Deus, mas ocorreu uma mudança sob a influência de Schleiermacher, que procurou salvaguardar o caráter científico da teologia com a introdução de um novo método. A consciência religiosa do homem substituiu a palavra de Deus como a fonte da teologia. A fé na Escritura como autorizada, a revelação de Deus foi desacreditada e a compreensão humana baseada na apreensão emocional ou racional do homem tornou-se o padrão do pensamento religioso.
A religião gradativamente tomou o lugar de Deus como objeto da teologia. O homem deixou de ser ou de reconhecer o conhecimento de Deus como algo que lhe foi dado na Escritura e começou a orgulhar-se de ter a Deus como seu objeto de pesquisa. No curso do tempo, tornou-se comum falar do conhecimento de Deus feito pelo homem, como se o homem alguma vez o tivesse descoberto, e toda descoberta feita nesse processo foi dignificada com o homem de revelação. Deus vinha no final de um silogismo ou como o último elo de uma corrente de raciocínio, ou como a cumeira de uma estrutura de pensamento humano. Sob tais circunstâncias, era simplesmente natural que alguns considerassem incoerência começar a dogmática pelo estudo de Deus. Antes, é surpreendente que tantos, a despeito do seu subjetivismo, tenham continuado a seguir a ordem tradicional. Contudo, alguns perceberam a incongruência e partiram por outro caminho. A obra dogmática de Schleiermacher dedica-se ao estudo e análise do sentimento religioso e das doutrinas nela envolvidos. Ele não trata da doutrina de Deus de maneira conexa, mas apenas em fragmentos, e conclui a sua obra com uma discussão sobre a Trindade. Seu ponto de partida é antropológico e não teológico. Alguns teólogos intermediários foram tão influenciados por Schleiermacher que logicamente começaram os seus tratados de dogmática com o estudo do homem. Mesmo nos dias presentes, esta ordem é seguida ocasionalmente. Acha-se um notável exemplo disto na obra de O.A. Kurtz, The Christian Faith, a fé cristã. Esta começa com a doutrina do homem e conclui com a doutrina de Deus. Poderia parecer que a teologia da escola de Hitchell requeresse ainda outro ponto de partida, desde que encontra a revelação objetiva de Deus, não na Bíblia como a palavra divinamente inspirada, mas em Cristo como fundador do reino de Deus, e considera as ideias do reino como um conceito central e absolutamente dominante na teologia. Contudo, dogmáticos da escola de Hitchell, como Herring e Kaftan, seguem, pelo menos formalmente, a ordem usual. Ao mesmo tempo, há vários teólogos que, em suas obras, começam a discussão da dogmática propriamente dita com a doutrina de Cristo ou da sua obra redentora. T. B. Strong distingue entre teologia e teologia cristã. Define esta última como a expressão e análise da encarnação de Jesus Cristo e faz da encarnação o conceito dominante em todo o seu manual de teologia. Prova bíblica da existência de Deus. Para nós, a existência de Deus é a grande pressuposição da teologia. Não há sentido em falar-se do conhecimento de Deus se não se admite que Deus existe. A pressuposição da teologia cristã é de um tipo muito definido. A suposição não é apenas de que há alguma coisa, alguma ideia ou ideal, algum poder ou tendência com propósito a que se possa aplicar o nome de Deus,
mas que há um ser pessoal autoconsciente e autoexistente, que é a origem de todas as coisas e que transcende a criação inteira, mas ao mesmo tempo é imanente em cada parte da criação. Pode-se levantar a questão se esta suposição é razoável. Questão que pode ser respondida na afirmativa. Não significa, contudo, que a existência de Deus seja passível de uma demonstração lógica que não deixa lugar algum para a dúvida, mas significa sim que, embora a verdade da existência de Deus seja aceita pela fé, esta fé se baseia numa informação confiável. Embora a teologia reformada considere a existência de Deus como pressuposição inteiramente razoável, não se arroga a capacidade de demonstrar isto por meio de uma argumentação racional. O Dr. Kuyper fala como segue da tentativa de fazê-lo. A tentativa de provar a existência de Deus ou é inútil ou é um fracasso. É inútil se o pesquisador acredita que Deus recompensa aqueles que o procuram. É um fracasso se se trata de uma tentativa de forçar, mediante argumentação, ao reconhecimento num sentido lógico, uma pessoa que não tem esta pistes. O cristão aceita a verdade da existência de Deus pela fé. Contudo, essa fé não é cega, mas baseada em provas, e as provas se acham primeiramente na Escritura como a palavra de Deus inspirada, e secundariamente na revelação de Deus na natureza. A prova bíblica sobre este ponto não nos vem na forma de uma declaração explícita, e muito menos na forma de um argumento lógico. Nesse sentido, a Bíblia não prova a existência de Deus. O que mais se aproxima de uma declaração, seja talvez o que lemos em Hebreus 11:6, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que o buscam. A Bíblia pressupõe a existência de Deus em sua declaração inicial. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ela não somente descreve a Deus como o Criador de todas as coisas, mas também como o sustentador de todas as criaturas e como o governador de indivíduos e nações. Ela testifica o fato de que Deus opera todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade e revela a gradativa realização do seu grandioso propósito de redenção. O preparo para esta obra, especialmente na escolha e direção do povo de Israel, na velha aliança, vê-se claramente no Antigo Testamento, e a sua culminação inicial na pessoa e obra de Cristo ergue-se com grande clareza nas páginas do Novo Testamento. Vê-se Deus em quase todas as páginas da Escritura Sagrada em que Ele se revela em palavras e atos. Esta revelação de Deus constitui a base da nossa fé na existência de Deus e a torna uma fé inteiramente razoável. Deve-se notar, contudo, que é somente pela fé que aceitamos a revelação de Deus e que obtemos uma real compreensão do seu conteúdo. Disse Jesus: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. João 7,17. É este conhecimento intensivo resultante de íntima comunhão com Deus que Oséias tem em mente quando diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6,3.
O incrédulo não tem nenhuma real compreensão da palavra de Deus. As palavras de Paulo são pertinentes nesta conexão. Onde está o sábio? Onde? O escriba? Onde? O inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1, 20 e 21. A negação da existência de Deus em suas várias formas. Os estudiosos de religiões comparadas e os missionários frequentemente dão testemunho do fato de que a ideia de Deus é praticamente universal na raça humana. É encontrada até mesmo entre as mais atrasadas nações e tribos do mundo. Isto não significa, contudo, que não há indivíduos que negam a existência de Deus completamente, nem tampouco que não há um bom número de pessoas em terras cristãs que neguem a existência de Deus como ele é revelado na Escritura. Uma pessoa de perfeições infinitas, autoexistente e autoconsciente, que realiza todas as coisas segundo o plano predeterminado. É esta última forma de negação que, de modo particular, temos em mente aqui. Ela pode assumir várias formas e, na verdade, tem assumido várias formas no curso da história. 1. A absoluta negação da existência de Deus. Como acima foi dito, a forte prova da presença universal da ideia de Deus na mente humana, mesmo entre as tribos não civilizadas e que não têm recebido o impacto da revelação especial. Em vista deste fato, alguns chegam a negar a existência de pessoas que negam a existência de Deus. Que haja verdadeiros ateus, a saber, os ateus práticos e os teóricos. Os primeiros são simplesmente pessoas não religiosas, pessoas que na vida prática não contam com Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Os últimos são, em regra, de um tipo mais intelectual e baseiam-se a sua negação num processo de raciocínio. Procuram provar que Deus não existe usando para este fim aquilo que lhes parece argumentos racionais conclusivos. Em vista da semen religiones implantada em todos os seres humanos pela criação do homem à imagem de Deus, é seguro admitir que ninguém nasce ateu. Em última análise, o ateísmo resulta do estado moral pervertido do homem e do seu desejo de fugir de Deus. É deliberadamente cego para o instinto mais fundamental do homem, para as necessidades mais profundas da alma, para as mais elevadas aspirações do espírito humano e para os anseios de um coração que anda tateando em busca de um ser mais alto. É cego para estas realidades e as procura suprimir. Esta supressão prática ou intelectual da operação da semen religiones frequentemente envolve prolongados e penosos conflitos. Não se pode duvidar da existência de Deus, de ateus práticos, visto que tanto a Escritura como a experiência a atestam. A respeito dos ímpios, o Salmo 14:1 declara: diz o insensato no seu coração, não há Deus.
Salmo 10.4. E Paulo lembra aos Efésios que eles tinham estado anteriormente sem Deus no mundo, Efésios 2:12. A experiência também dá abundante testemunho da presença deles no mundo. Eles não são necessariamente ímpios notórios aos olhos dos homens, mas podem pertencer aos assim chamados homens decentes do mundo, embora consideravelmente indiferentes para com as coisas espirituais. Tais pessoas muitas vezes têm a consciência do fato de que estão em desarmonia com Deus, tremem ao pensar em defrontá-lo e procuram esquecê-lo. Parecem ter um secreto prazer em exibir o seu ateísmo quando tudo vai bem. Mas é sabido que dobram os seus joelhos em oração quando sua vida entra repentinamente em perigo. Na época presente, milhares desses ateus práticos pertencem à Associação Americana para o Progresso do Ateísmo. Os ateus teóricos são de outra espécie. Geralmente são de um tipo mais intelectual e procuram justificar a afirmação de que não há Deus por meio de argumentação racional. O professor Flint distingue 3 espécies de ateísmo teórico, a saber, 1. Ateísmo dogmático, que nega peremptoriamente a existência de um ser divino. 2. Ateísmo cético, que duvida da capacidade da mente humana de determinar se há ou não há um Deus. 3. Ateísmo crítico, que sustenta que não há nenhuma prova válida da existência de Deus. Estes frequentemente caminham de mãos dadas, mas mesmo o mais moderado deles realmente declara que toda e qualquer crença em Deus é uma ilusão. Nesta divisão, se verá que o agnosticismo também aparece como uma espécie de ateísmo, classificação que desagrada a muitos agnósticos. Deve-se ter em mente, porém, que o agnosticismo refere-se à existência de Deus, embora admitindo a possibilidade da sua realidade. O agnosticismo referente à existência de Deus, embora admitindo a possibilidade da sua realidade, deixa-nos sem um objeto de culto e adoração, exatamente como faz o ateísmo dogmático. Contudo, o verdadeiro ateu é o ateu dogmático, o homem que faz a afirmação categórica de que não há Deus. Essa afirmação pode significar uma de duas coisas: ou que ele não reconhece Deus nenhum, de nenhuma espécie, não erige nenhum ídolo para si mesmo, ou que não reconhece o Deus da Escritura. Ora, há muito poucos ateus que na vida prática não modelam alguma espécie de Deus para si próprios. Há um número muito maior daqueles que teoricamente põem de lado todo e qualquer Deus, e um número ainda maior dos que romperam com o Deus da Escritura. O ateísmo teórico geralmente está arraigado em alguma teoria científica ou filosófica. O monismo materialista em suas várias formas e o ateísmo normalmente andam de mãos dadas. O idealismo subjetivo absoluto pode ainda deixar-nos a ideia de Deus, mas nega que haja qualquer realidade que lhe corresponda. Para o humanista moderno, Deus simplesmente significa o espírito da humanidade, o sentimento de integralidade, meta racial e outras abstrações desta espécie.
Outras teorias não somente dão lugar a Deus, também pretendem manter a sua existência, mas certamente incluem o Deus do teísmo, um ser pessoal, supremo, o Criador, o preservador e o governador do universo, distinto de sua criação e, contudo, em toda parte presente nela. O panteísmo funde o natural e o sobrenatural, o finito e o infinito numa só substância. Muitas vezes fala de Deus como base oculta do mundo fenomenal, mas não o concebe como pessoal e, portanto, como dotado de inteligência e vontade. Ousadamente declara que tudo é Deus, assim se envolve naquilo a que Brightman chama a expansão de Deus, de modo que temos muito de Deus, visto que ele inclui também todo o mal do mundo. Isto inclui o Deus da Escritura, e até aqui é claramente ateísta. Spinoza pode ser chamado o homem intoxicado por Deus, mas o seu Deus certamente não é o Deus que os cristãos cultuam e adoram. Seguramente, não pode haver dúvida da presença de ateus teóricos no mundo. Quando David Hume expressou dúvida a respeito da existência de um ateu dogmático, o barão de Holbach replicou: "Meu caro senhor, neste momento estáis sendo sentado à mesa na companhia de 17 pessoas dessa classe. Os que são agnósticos quanto à existência de Deus podem diferir um tanto do ateu dogmático, mas eles, como estes últimos, deixam-nos sem Deus." Dois. Falsos conceitos atuais de Deus que envolvem negação do verdadeiro Deus. Em nossos dias há vários conceitos falsos de Deus que envolvem a negação do conceito teísta de Deus. Basta, neste contexto, uma breve indicação dos mais importantes destes falsos conceitos. Letra A. Um Deus imanente e impessoal. O teísmo sempre acreditou num Deus que é transcendente e imanente. O deísmo retirou Deus do mundo e deu ênfase à sua transcendência em detrimento da sua imanência, sob a influência do panteísmo. Porém, o pêndulo pendeu noutra direção. Identificou Deus com o mundo e não reconheceu um ser divino distinto da sua criação e infinitamente exaltado acima dela. Por intermédio de Schleiermacher, a tendência de fazer Deus um ser em linha de continuidade com o mundo obteve um ponto de apoio na teologia. Ele ignora completamente o Deus transcendente e só reconhece um Deus que pode ser conhecido pela experiência humana e se manifesta na consciência cristã como causalidade absoluta, a qual corresponde um sentimento de dependência absoluta. Os atributos que atribuímos a Deus são, nesta maneira de ver, meras expressões simbólicas dos vários modos assumidos por esse sentimento de dependência, ideias subjetivas sem nenhuma realidade correspondente.
Suas representações de Deus mais antigas e posteriores parecem diferir um pouco e os intérpretes de Schleiermacher diferem quanto à maneira pela qual as suas afirmações devam ser harmonizadas. Contudo, Brunner parece estar certo quando diz que, para Schleiermacher, o universo toma o lugar de Deus, embora seja usado este último nome, e que ele conhece a Deus como idêntico ao universo e como a unidade subjacente ao universo. Muitas vezes parece que a distinção que ele faz entre Deus e o mundo é apenas ideal, isto é, a distinção entre o mundo como uma unidade e o mundo em suas multiformes manifestações. Ele fala muitas vezes de Deus como o universum ou o world all e argumenta contra a personalidade de Deus. Apesar disso, incoerentemente fala como se pudéssemos ter comunhão com Ele em Cristo. Estas opiniões de Schleiermacher, fazendo de Deus um ser em linha de continuidade com o mundo, dominou grandemente a teologia do século passado, e é esta opinião de Barth que Barth combate com a sua forte ênfase a Deus como totalmente outro. B. Um Deus finito e pessoal. A ideia de um Deus finito ou deuses finitos não é nova. É tão antiga como o politeísmo e o enoteísmo. A ideia harmoniza-se com o pluralismo, não porém com o monismo filosófico, nem com o monoteísmo teológico. O teísmo sempre considerou Deus como um ser pessoal, absoluto, de perfeições infinitas. Durante o século XIX, quando a filosofia monística estava em ascendência, tornou-se comum identificar o Deus da teologia com o absoluto da filosofia. Mas para o fim do século, porém, o termo absoluto, como uma designação para Deus, caiu em descrédito, em parte por causa de suas implicações agnósticas e panteísticas, e em parte como resultado da oposição à ideia do absoluto na filosofia e do desejo de excluir toda a metafísica da teologia. Brandley considerava o Deus da religião cristã como uma parte do absoluto, e James defendia um conceito de Deus que estava mais em harmonia com a experiência humana do que com a ideia de um Deus infinito. Ele elimina de Deus os atributos metafísicos de autoexistência, infinidade e imutabilidade e declara supremos os atributos morais. Deus tem um meio ambiente, existe no tempo e elabora uma história exatamente como nós o fazemos. Em vista do mal existente no mundo, ele deve ser imaginado como limitado em conhecimento ou no poder, ou em ambos. As condições do mundo tornam impossível crer num Deus bondoso, infinito em conhecimento e poder. A existência de um poder superior, amistoso para com o homem e com o qual este pode comungar, satisfaz todas as necessidades e experiências práticas da religião. James concebia este poder como pessoal, mas não desejava expressar-se como se acreditasse num Deus finito ou em vários deuses finitos. Bergson acrescentou a este conceito de James
A ideia de um Deus em luta e em crescimento, constantemente envolvido em seu meio ambiente. Outros que defendiam a ideia de um Deus finito, embora de diferentes maneiras, são Rob House, Schiller, J. Ward, Rushdall e H. G. Wells. C. Deus como personificação de uma simples ideia abstrata. Ficou muito em voga na moderna teologia liberal considerar o nome de Deus como um simples símbolo representando algum processo cósmico, uma vontade ou poder universal, ou um ideal elevado e abrangente. Repete-se com frequência a afirmação de que, se Deus criou o homem à sua imagem, o homem agora está devolvendo o cumprimento, criando a Deus a imagem do homem. Disse a respeito de Henry Elmer Barnes que uma vez ele declarou numa de suas aulas de laboratório: cavalheiros, agora vamos criar Deus. Essa foi uma rude expressão de uma ideia muito comum. A maioria dos que rejeitam o conceito deísta de Deus ainda professa fé em Deus, mas este é um Deus de sua própria imaginação. A forma que ele assume numa ocasião particular depende, segundo Schiller Matthews, dos atuais modelos de pensamento. Nos tempos anteriores à guerra, o padrão dominante era o de um soberano autocrático que exigia obediência absoluta. Agora é o de um governante democrático disposto a servir a todos que lhes estão subordinados. Desde os dias de Comte, tem havido a tendência de personificar a ordem social da humanidade como um todo e de cultuar esta personificação. Os assim chamados melhoristas ou teólogos sociais revelam a tendência de identificar Deus de algum modo com a ordem social. E os neopsicologistas nos dizem que a ideia de Deus é uma projeção da mente humana, que em seus primeiros estágios é inclinada a formar imagens de suas experiências e revesti-las de uma semi-personalidade. Leuba é de opinião de que essa ilusão de Deus não será necessária. Umas poucas definições servirão para mostrar as tendências dos dias presentes. Deus é o espírito imanente da comunidade, Royce. Deus é aquela qualidade da sociedade humana em desenvolvimento, E.S. Ames. A palavra Deus é um símbolo para designar o universo em sua capacidade ideal de formação. C.B. Foster. Deus é o nosso conceito, nascido da experiência social, dos elementos que desenvolvem personalidade e os elementos de explicação pessoal do nosso ambiente cósmico, com o qual estamos organicamente relacionados. Schiller Matthews. Mal se precisa dizer que o Deus assim definido não é um Deus pessoal e não responde às necessidades mais profundas do coração humano.
D. As assim chamadas provas racionais da existência de Deus. No transcurso do tempo foram elaborados alguns argumentos em favor da existência de Deus. Acharam ponto de apoio na teologia, especialmente pela influência de Wolff. Alguns deles já tinham sido sugeridos, em essência, por Platão e Aristóteles, e outros foram acrescentados modernamente por estudiosos da filosofia da religião. Somente os mais comuns podem ser apresentados aqui. 1. O argumento ontológico. Este argumento foi apresentado em várias formas por Anselmo, Descartes, Samuel Clarke e outros. Foi apresentado em sua mais perfeita forma por Anselmo. Este argumenta que o homem tem a ideia de um ser absolutamente perfeito, que a existência é atributo de perfeição e que, portanto, um ser absolutamente perfeito tem que existir. Mas é evidente que não podemos tirar uma conclusão quanto à existência real partindo de um pensamento abstrato. O fato de que temos uma ideia de Deus ainda não prova a sua existência objetiva. Além disso, este argumento pressupõe tacitamente, como já existente na mente humana, o próprio conhecimento da existência de Deus, que teria que derivar de uma demonstração lógica. Kant declarou com ênfase insustentável este argumento, mas Hegel o aclamou como um grande argumento em favor da existência de Deus. Alguns idealistas modernos sugeriram que ele poderia ser proposto de forma um tanto diferente, como a que Hawking chamou o registro da experiência. Em virtude, podemos dizer, tenho a ideia de Deus, portanto, tenho experiência de Deus. 2. O argumento cosmológico. Este argumento tem aparecido em diversas formas. Em geral, se apresenta como segue: cada coisa existente no mundo tem de ter uma causa adequada. Sendo assim, o universo também tem de ter uma causa adequada, isto é, uma causa indefinidamente grande. Contudo, o argumento não produz convicção em geral. Hume questionou a própria lei de causa e efeito, e Kant assinalou que se tudo que existe tem uma causa adequada, isto se aplica também a Deus, e assim somos levados a uma corrente sem fim. Além do mais, o argumento não torna necessária a pressuposição de que o cosmos teve uma causa única, uma causa pessoal e absoluta, e, portanto, não prova a existência de Deus. Essa dificuldade levou a uma construção ligeiramente diversa do argumento, como, por exemplo, a que B.P. Bonner fez. O universo material aparece como um sistema interativo e, portanto, como uma unidade que consiste de várias partes. Daí deve haver um agente integrante que vincule a interação das várias partes ou constitua a base dinâmica da existência delas. 3. O argumento teleológico. Este argumento também é causal e, na verdade, é apenas uma extensão do imediatamente anterior. Pode ser exposto da seguinte forma: em toda parte, o mundo revela inteligência, ordem, harmonia e propósito, e assim implica a existência de um ser inteligente e com propósito.
apropriado para a produção de um mundo como esse. Kant considera esse argumento o melhor dos três que mencionamos, mas alega que ele não prova a existência de Deus nem de um Criador, mas somente a de um grande arquiteto que modelou o mundo. É superior ao argumento cosmológico no sentido de que explicita aquilo que não é firmado no anterior, a saber que o mundo contém evidências de inteligência e propósito, e assim leva à existência de um ser consistente, inteligente e dotado de propósito. Não se segue necessariamente que este ser é o criador do mundo. A prova teleológica, diz Wright, indica apenas a provável existência de uma mente, ao menos em considerável medida, controla o processo do mundo, suficiente para explicar a qualidade de teleologia que nele transparece. Hegel considerava este argumento válido, mas o tratava como um argumento subordinado. Os teólogos sociais dos nossos dias rejeitam-no, juntamente com todos os outros argumentos, como puro refúgio, mas os neoteístas o aceitam. 4. O argumento moral. Como os outros argumentos, esse também assumiu diferentes formas. Kant tomou seu ponto de partida no imperativo categórico e deste inferiu a existência de alguém que, como legislador e juiz, tem absoluto direito de dominar o homem. Em sua opinião, esse argumento é muito superior a qualquer dos outros. É o argumento em que se apoia principalmente em sua tentativa de provar a existência de Deus. Essa pode ser uma das razões pelas quais esse argumento é mais geralmente reconhecido do que qualquer outro, embora nem sempre com a mesma formulação. Alguns argumentam baseados na desigualdade, muitas vezes observada entre a conduta moral dos homens e a prosperidade de que eles gozam na vida presente, e acham que isso requer um ajustamento no futuro. Por sua vez, exige um árbitro justo. A teologia moderna também o usa amplamente, em especial na forma de que o reconhecimento que o homem tem do sumo bem e a sua busca de um ideal moral exigem e necessitam a existência de um Deus que concretize este ideal. Embora este argumento indique a existência de um ser santo e justo, não torna obrigatória a crença em um Deus, em um Criador ou em um ser de infinitas perfeições. 5. O argumento histórico ou etnológico. Em geral, este argumento toma a seguinte forma: entre todos os povos e tribos da terra há um sentimento religioso que se revela em cultos exteriores, visto que o fenômeno é universal, deve pertencer à própria natureza do homem, e se a natureza do homem naturalmente leva ao culto religioso, isso só pode achar sua explicação no ser superior que constituiu o homem um ser religioso. Todavia, em resposta a este argumento, pode-se dizer que esse fenômeno universal pode ter se originado num erro ou numa compreensão errônea de um dos primitivos progenitores da raça humana, e que o culto religioso referido aparece com mais vigor entre as raças primitivas e desaparece à medida que elas
se tornam civilizadas. Ao avaliar esses argumentos racionais, deve-se assinalar, antes de tudo, que os crentes não precisam deles. Sua convicção a respeito da existência de Deus não depende deles, mas sim da confiante aceitação da autorrevelação de Deus na Escritura. Se muitos em nossos dias estão querendo firmar sua fé na existência de Deus nesses argumentos racionais, isto se deve em grande medida ao fato de que eles se negam a aceitar o testemunho da palavra de Deus. Além disso, ao usar esses argumentos na tentativa de convencer pessoas incrédulas, será bom ter em mente que de nenhum deles se pode dizer que transmite convicção absoluta. Ninguém fez mais para desacreditá-los do que Kant. Desde o tempo dele, muitos filósofos, teólogos, os têm descartado como completamente inúteis, mas hoje os referidos argumentos estão recuperando apoio e o seu número está crescendo. E o fato de que em nossos dias tanta gente acha neles indícios satisfatórios da existência de Deus parece indicar que eles não são inteiramente vazios de valor. Têm algum valor para os próprios crentes, mas devem ser denominados testemunha e não argumentos. Eles são importantes como interpretações da revelação geral de Deus e como elementos que demonstram o caráter razoável da fé em um ser divino. Além disso, podem prestar algum serviço na confrontação com os adversários, embora não provem a existência de Deus, além da possibilidade de dúvida e a ponto de obrigar o assentimento, podem ser elaborados de maneira que estabeleçam uma forte probabilidade e por isso poderão silenciar muitos incrédulos.